Ou seja, utilizaram a mesma estratégia desse ano, o que foi feito há 20 anos atrás, só que há 20 anos atrás usaram, vamos dizer, de uma forma mais camuflada. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Agora de que o Corredor-Geral de Justiça Eleitoral, o ministro Antônio Carlos Ferreira, admitiu o processamento de uma ação de investigação judicial eleitoral apresentada pelo Partido Novo contra o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, candidatos à reeleição. O partido acusa a dupla de abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação por causa do desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói no Carnaval de 2026. A escola levou a Marquês de Sapucaí, em 15 de fevereiro, um enredo dedicado à trajetória pessoal e política de Lula. Segundo o Partido Novo, o desfile recebeu 9,5 milhões de reais em recursos públicos dos municípios de Niterói e Rio de Janeiro, do governo do Rio de Janeiro e também da Embratur. O partido afirma que os repasses foram formalizados depois do anúncio do enredo feito em julho de 2025. Na ação, o Novo sustenta que o desfile também proporcionou exposição eleitoral a Lula por meio da transmissão em televisão aberta e da disponibilização das imagens em plataformas digitais. Para o partido, a exposição ocorreu fora das regras da propaganda eleitoral, sem tratamento isonômico em relação aos demais candidatos e sem contabilização como despesa de campanha. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou que a decisão do TSE indica a necessidade de investigar os fatos apresentados na ação. Ao analisar a petição inicial, o ministro Antônio Carlos Ferreira afirmou que os fatos descritos podem, em tese, caracterizar abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O ministro determinou a citação de Lula e Alckmin para apresentarem defesa no prazo de 5 dias. A decisão, porém, não representa um julgamento sobre a responsabilidade dos investigados. O despacho apenas admite o processamento da ação porque considera que a petição apresenta elementos mínimos para investigar as acusações. Começo contigo agora, Edu, sobre esse tema, a questão do carnaval, que nós falamos aqui bastante sobre esse desfile que ocorreu em fevereiro desse ano, em homenagem ao presidente Lula, e agora pode ser que o Lula vá colher algum problema do ponto de vista eleitoral pela justiça eleitoral agora, durante as eleições. Mas, Wellington, sendo sincero, eu acho que vai resultar no máximo numa multa, aí eles vão colocar naquele teto de 25 mil reais. Eu acho que não vai dar nada, é por isso que eles fazem, porque eles acham que, né, de certa forma, se você analisar o ganho com a multa, compensa. Infelizmente, nessa parte, vamos dizer, essa infração eleitoral compensa, se você botar na ponta do lápis, fazendo o cálculo. E eu também lembro que já teve uma outra época que escola de samba foi utilizada como propaganda de regime. Aí eu menciono 2006, quando Unidos da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, foi campeã, né, recebendo dinheiro do Hugo Chávez, da PDVSA, né, da estatal de petróleo do governo venezuelano. E aí aportou $1 milhão para a escola de samba, que foi a campeã, com o enredo Soy Louco por Ti América, a vila canta a latinidade. Aí tinha um carro alegórico só com, vamos dizer, com uma estátua enorme do Simão Bolívar, né? Teria um boneco enorme, não estátua, mas um boneco do Simão Bolívar. Venceu utilizando dinheiro e fazendo propaganda para o regime venezuelano. Ficou muito claro isso na época. E vale lembrar que isso foi uma estratégia camuflada, porque o carnaval se deu em meados de fevereiro e março. As eleições naquele ano também foram 2006, foram realizadas em outubro. Ou seja, utilizaram a mesma estratégia desse ano, o que foi feito há 20 anos atrás, só que há 20 anos atrás usaram, vamos dizer, de uma forma mais camuflada, mais discreta, utilizando o regime venezuelano, né? A ditadura venezuelana, na época, o Hugo Chávez era vivo. Atualmente, utilizam na cara de pau mesmo o atual presidente da República, e aí fica muito claro qual é a finalidade. É essa mesmo, fazer propaganda antecipada, mais uma tentativa, utilizando uma festa popular, e aí eu respeito a subjetividade de cada um, eu não gosto, mas o fato de eu não gostar não significa que eu quero que proíba, jamais. Então, mas eles utilizaram esse meio para fazer propaganda eleitoral antecipadamente, e que até, de certa forma,
Você vê que Deus escreve certo por linhas tortas, como é dito no popular, que teve toda aquela situação, né, dos conservadores em conserva, contra os cristãos, aquilo ali foi um tiro no pé, porque acabou tendo um efeito de marketing negativo. Mas vale recapitular, não é de agora que a esquerda, no carnaval no Brasil, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, usa em ano de eleição, isso se deu em 2006 e agora em 2026, os desfiles das escolas de samba para propaganda eleitoral antecipada. Pois é, vamos aguardar aí as decisões do Tribunal Superior Eleitoral em relação a esse tema. Edu, quero te agradecer desde já pela participação aqui no Primeira Página. Amanhã tem mais, agradeço sua presença por aqui. Obrigado você, querido Wellington, pela atenção de sempre. Obrigado, querida Zizi, o querido Max, a nossa querida audiência, e até amanhã. Muito bem, esse Dr. Eduardo Salles conosco. Valeu, Edu. Agora tem pausa no rádio. Nós seguimos por aqui no YouTube da Auriverde Brasil. Max, quero te ouvir também sobre essa história do carnaval. Aliás, na época do desfile, pegou mal, como o Edu falou, a ala dos conservadores em conserva. Foi horrível, porque o que era para ser um desfile para chamar atenção para o Lula, chamou atenção para essa questão, né? Porque o Brasil, em sua grande maioria, o Edu também já falou sobre isso, é um país conservador, um país que é cristão, que tem ali a sua religiosidade e que se sentiu ofendido por conta de uma ala de uma escola de samba no carnaval. Então a homenagem que era para ser feita para o Lula acabou ficando ruim ali, tiveram que se explicar e depois o Lula inclusive e o PT tentou dizer, não, mas a gente não tem nada com isso, né? Aí naquele momento a gente não tem nada com isso, o enredo não fomos nós, não tem nada a ver com isso. Mas agora tem essa possibilidade do tribunal entender. O Edu trouxe agora uma fala importante que pode ser que isso vire apenas uma multa e fique por isso mesmo, que é uma multa de R$25 mil, é tranquilo de pagar e é por isso que esses crimes eleitorais são cometidos em todas as eleições, né, Max? Pois é, Wellington, já está no orçamento, já está no orçamento. Aqueles pedidos de voto do Lula antes fora da época, né? Ele pediu, foram 2 vezes, inclusive, só nessa pré-campanha agora, essa própria questão aí do desfile da escola de samba, isso já está no orçamento, acho que ele já prevê isso, ou seja, é só você fazer a conta, qual propaganda política você gasta aí R$25 mil? Então, se eu puder fazer uma propaganda em rede nacional e o máximo que vai acontecer comigo é pagar uma multa de R$25 mil, então, tudo bem, eu aceito fazer. Se eu posso estar falando do Lula, falando bem do Lula, homenageando o Lula num ano de eleição, né, e o máximo que pode acontecer comigo é R$25 mil para aparecer o Lula e ter um samba enredo passando em rede nacional, não, vale muito a pena, na verdade, sai até barato, podia pagar até 10 vezes mais, que eu acho que eles continuariam fazendo, porque vale a pena se você botar aí na balança. É uma vergonha, né, Wellington? Uma vergonha, porque você tem alguém que reincidentemente não respeita as leis, né? Acho que também não é novidade enquanto se trata de Lula e de PT, e a única coisa que vai acontecer é a questão da multa. O que eu acho engraçado é que sempre quando se fala da direita, não, porque a reincidência no crime pode levar a uma punição mais forte. Agora, quando se fala da esquerda, não, esse crime ele tem aí uma previsão de multa de 5 até no máximo R$25 mil. É interessante como que muda o discurso dependendo de quem faz o ato, né? E na verdade a gente sabe que quem despreza as leis, quem realmente não gosta de jogar segundo as leis vigentes, é sempre o lado da esquerda, é sempre o lado dos progressistas, e quando se fala de Lula, então, a gente sabe muito bem como é que ele age, né? Falei aqui, no seu primeiro ato de campanha oficial, ele falou que mente mesmo, mente com presidentes de outros países e vai mentir com quem tiver que mentir. Então, ele deixa muito claro quem ele é, ele sempre deixou muito claro quem ele é. E também não acredito, viu, Wellington, em uma inelegibilidade, uma cassação, Cachação é o... É o Lula mesmo, né? Ato falho aí, Max. É o Lula mesmo que eu tô falando. Uma cassação de chapa do Lula e do Alckmin. Eu também não acredito em cassação de chapa deles com essa ação, não, Wellington. Acho que no máximo vai ser também
uma multa. Eu estou totalmente de acordo aí com o doutor Eduardo Salles, mas é triste a gente ver a reincidência com que isso é feito, desrespeito com que se tratam as leis e a justiça no Brasil, e quando é um lado, sempre se passa a mão, sempre se coloca ali o menor dano possível, e do outro, eles sempre forçam, né? Sempre tentam chegar ali o máximo, ao limite da punição que é possível chegar. Então, nós não estamos num ambiente normal, num ambiente de verdadeira justiça, né? Não depende o que se faz, né? Não depende do que se faz, depende quem faz. Infelizmente, essa é a situação do Brasil hoje, Hélio. Perfeito. Tá desculpado, viu, Max, pelo cachação, porque é um ato falho. Aliás, eu cometi um agora há pouco, quando eu fui trazer os destaques aqui pro programa do Serrão, né, no Radar, aí eu falei assim, a roubista, Roberta Luxinger, ela é lobista, né? Mas aí o roubista acabou escapou. Ô Zizi, quero te ouvir também sobre essa possibilidade aí do Lula. A gente tá discutindo aqui sobre essa multa, né? Pode ser que seja só uma multa e que não vai implicar em muitos transtornos da candidatura do petista, né? O que acontece? Lula estava preso, né, gente? Ele estava preso por vários processos que ele passou e várias condenações que ele sofreu. Então, assim, preso e foi descondenado, ele foi tirado desse lugar para concorrer às eleições de 22, e inclusive até o juiz que o soltou é o presidente do Supremo hoje, tinha sido indicado por ele mesmo. Então, assim, a questão é que quando ele chegou em 23, ele chegou, assim, despreocupado. Eu noto que esse Lula 3 não é só o pior governo que o Brasil já teve desde a proclamação da República, como também é um governo que as pessoas que estão lá no Planalto não estão preocupadas nem em disfarçar a legalidade. Elas estão, assim, soltas, como a gente fala aqui na Bahia, soltas na buraqueira. Totalmente soltas na buraqueira. Então, assim, esse desfile no início do ano foi uma coisa assintosa. Não tem dúvida que foi um primeiro ato de campanha. Não tem dúvida, assim, o PT e a esquerda em geral conhece bem essa coisa da indústria cultural, sabe muito bem como manipular os mecanismos todos de cultura no Brasil. A gente olha, por exemplo, esse Ministério da Cultura, gente, é um horror, é um show de horrores, como o dinheiro do pagador de imposto é usado para beneficiar um grupo seleto de artistas, né? Então, pegou, como já é comum, e eu, infelizmente, também lido com isso, como é comum, o Estado brasileiro financia o carnaval, né? Financia tanto o município, quanto o Estado, quanto a União Federal, repassam dinheiro para as escolas de samba, para os blocos. Isso é conhecido, está no orçamento público, se sabe. E o que foi feito dessa vez? Foi feito dessa vez esse repasse, mas a gente vê claramente com essa condicionante, com esse tom eleitoreiro, houve até reuniões no Planalto com Janja, gente. O negócio é muito na cara, né? E retrata exatamente o samba enredo, o desfile, retrata a trajetória toda de Lula. E a trajetória de Lula é uma trajetória política. E exatamente no ano eleitoral. Então, assim, é uma coisa assintosa, né? Mas o problema é que essa condenação pede que haja uma gravidade, que haja uma finalidade, que mostre-se um abuso. E a gente sabe que essas palavrinhas que a gente chama de conceitos jurídicos indeterminados, que estão nessa legislação, é justamente para, na hora, um juiz amigo favorecer a esquerda. Infelizmente, é isso que deve acontecer. Eu não estou aqui achando que o TSE, porque está presidido por Cássio Nunes Marques e o vice-presidente André Mendonça, ele tem composição suficiente, são 7 juízes, não esqueçam disso. São 7 juízes, são 3 do STF, são 2 do STJ e são 2 escolhidos, sendo que um dos escolhidos é amigo e irmão de Alexandre de Moraes. Então não ache que a composição do TSE que vai julgar isso vai ter o mesmo olhar técnico que o André Mendonça teria.
Né? Não ache isso. Então, assim, tem gente que fica essa coisa dessa esperança, que para mim é uma coisa que é vã e é muito fácil de derrubar, de que via TSE a gente vai ter um reequilíbrio de forças. Eu não sou dessas pessoas, eu sou do meio jurídico, eu observo o meio jurídico e não tenho essa visão de que vai ter uma eleição equilibrada, a menos que os países que estão sendo seduzidos para dizer que ela é legítima vejam que ela não é tanto assim. Né? Então, eu não vejo realmente que ele vai ter uma condenação significativa, e eu estou com o Max quanto aqui vai ser uma coisa assim que já está no preço, já está no trade-off dele, ele já mediu o custo-benefício. E disse bem aqui o Edu, também o Max, em relação ao custo de uma propaganda como essa, numa exposição de 1 hora, pelo menos, ali na TV Globo, um dos principais veículos de comunicação da TV aberta, e o custo acabou saindo muito barato para o Lula, caso seja os 25 mil apresentados aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. Wellington, só para lembrar que não foi ele que pagou, não, foi a gente, né? E agora exatamente. A gente vai pagar de novo. Exatamente. A gente agora de novo vai pagar a multa que vai sair do fundo. Esses são 25 mil a menos na campanha, né? Que essa que é o recurso que a gente paga. Bom, vamos andar com a nossa pauta por aqui, porque tem mais informação. E eu queria tratar agora do tema Lulinha, porque mensagens em posse da Polícia Federal, divulgadas pelo Tássio Lohan, do portal Metrópolis, revelam que o filho do presidente orientou a lobista Roberta Luxinger a emitir uma nota fiscal para cobrar um empresário Kleber Ribas, dono de uma empresa da Tree Structure. O empresário ganhou mais de 80 milhões de reais em contratos junto ao governo federal, especialmente durante o governo Lula. Kleber Ribas é investigado pela polícia no mesmo inquérito que apura a corrupção e tráfico de influência envolvendo o filho do presidente da República. O Metrópolis também tinha informado já e trouxe essa informação, inclusive em primeira mão, e nós repercutimos aqui, sobre o pagamento de 150 mil reais a Roberta Luxinger para prospecção de clientes. As mensagens revelam que a relação entre Lulinha e Roberta vai além de uma simples amizade. O filho do presidente não somente sabia da atuação e dos interesses da lobista, como também orientava e participava de reuniões junto ao núcleo duro do gabinete do presidente Lula. No dia 24 de julho de 2023, Lulinha solicita a Roberta que ela convide Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência, para se dirigir à Praia do Forte, na Bahia. Ele diz o seguinte: aqui todo mundo... ele fala o seguinte, aqui todo mundo, quando ele diz, é que já estaria todo mundo lá, todos os convidados, né? Abro aspas, pronto, já falei com o Fernando, com o contador, com o governador, com os secretários, com todo mundo, fecho aspas. Em seguida, Lulinha orienta a amiga a emitir uma nota fiscal para Kleber Ribas. Ele disse assim, emite a nota fiscal para o Kleber. E aí ela diz, já fiz. Boa, comemora o Lulinha. Essa seria a troca de mensagens. O relatório da polícia narra ainda que, dias depois, Kleber Ribas solicitou a Roberto uma reunião com Lulinha em 31 de maio de 2023. Em seguida, ele informa que Rodrigo Assunção assumiu como novo presidente da Dataprev. Os inquéritos contra a Lulinha foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, também Flávio Dino, e investigam, entre outros pontos, a relação do filho do presidente com empresários e sua suposta atuação junto a órgãos do governo federal. Ô Edson, eu não sei se você tem aí as mensagens da manhã, que nós colocamos também uma outra ocasião. Se você tiver, por gentileza, se não eu trago aqui em texto, mas nós divulgamos também no Jornal da Auriverde hoje uma outra troca de mensagens entre a Roberta Luxinger e o Lulinha. E nessa troca de mensagens também divulgadas pelo portal Metrópolis, isso Edson, perfeito, diz o seguinte, uma mensagem de 22 de março de 24. Diz o seguinte, ela mandou pro Lulinha, nosso nível tá outro, nosso futuro é Suíça. Poucos negócio é bom, negócio aqui eu tô lendo como ela escreveu, tá? Esse povo aqui tá em outra vibe. Aí ele responde, isso, deixa eles, trabalho para ser, um palavrão, e nunca dá em nada. E ela responde, decepção, tá? E ele replica, é o que o Fernando abusa. Todo mundo tem um pedido novo para ele, todo santo dia. Ele parou de atender ZP e Fernando. E aí ela diz, Marcola não quer.
ele está incomodado e falou pra gente almoçar com Berger e ele sem Fefe, porque ele não quer mesmo. E aí o Lulinha finaliza dizendo: isso já é o terceiro almoço que eu tenho com ele e ele pede para ser só entre nós. Então aí eles citam o Marcola, que é o ex-chefe de gabinete do presidente, também participando dessa conversa. Em uma outra conversa, em outro print divulgado pelo Metrópolis, e aí já é a Roberta Luxinger falando com o Marcola sobre a distribuição ali, sobre a compra, na verdade, de joias, né? Pelo menos a imagem que ela envia a ele é de um par de brincos e também de um colar. E aí, Max e Zizi, são informações, e a gente vai repercutindo, claro, e divulgadas aí pelo portal Metrópolis, pequenos trechos de conversas, aí não dá para você trazer e criar, lógico que uma questão que envolva crimes ou que envolva a participação. Agora, o que mostra, pelo menos, esses recortes apresentados, é que o Lulinha tem, de fato, uma relação com a Roberta Luxinger que é muito mais do que uma relação de amizade, conforme ele cita. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.